A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião. Sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Quero fazer um convite para o Festival de Caldos, que acontecerá na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Esse festival nós vamos ter canjiquinha com costelinha, caldo de mandioca, canjica doce, ingresso R$25, acontecerá dia 25, próximo, das 18 às 20 horas. Então venham para cá, passar conosco o início de noite maravilhoso, com os amigos confrades, com simpatizantes, tomando caldos quentes, né, com as noites frias aqui em Juiz de Fora. E é o meio que nós temos para arrecadar recursos para a manutenção das nossas instalações, já que a doutrina espírita é desprovida de dízimo e de outras fontes de renda. Então, é uma maneira que temos para manutenir e pagar todas as taxas necessárias. Venham para cá, contaremos com a presença de todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre consciência de si. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas. Pode dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Honestidade será sempre a melhor política em todas as situações da vida. Abandonar o palco da vida, liberando-se das máscaras, requer esforço e coragem. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre consciência de si. Jamais moveu-nos a intenção de que nossas considerações pudessem constituir um roteiro de orientação ou uma tese didática sobre o tema, com o objetivo de traçar normas de conduta. Primeiro, que a doutrina espírita não cria normas, regras de comportamento. Ela instrui, mas não impõe. Para nós, não ultrapassam a condição de sugestões para o diálogo em conversa, um ponto de partida para que vós, outros na Terra, empreendam a discussão livre e salutar sobre os caminhos da transformação humana à luz do espírito imortal. Nosso coração estará sempre onde existirem os colóquios francos e produtivos acerca desse tema. Sem pessimismo algum, mensurar a condição pessoal sem conhecimento pleno das histórias contidas em nossas fichas reencarnatórias é quase sempre proceder a uma análise
míope das condições espirituais autênticas que cercam o nosso trajeto nos milênios. Não dá para julgar pessoas, não. Quantos seres que não tiveram condições de cursar uma faculdade, ou até mesmo o ensino médio, e detinham um conhecimento fabuloso. Por exemplo, Chico Xavier era um exemplo, né? Escreveu sobre vários temas através da psicografia, até mesmo de idiomas que ele desconhecia completamente. Deixou mais de 400 obras publicadas com apenas o primário. Mas e a bagagem desse espírito? O seu rol de conhecimento acumulado através de inúmeras encarnações. Então, não dá aqui para fazer juízo de causa e pré-julgamento. Em princípio, o homem que se exalça e ergue uma estátua à sua própria virtude anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Lógico, né? Aquele que tem pretensões de mostrar virtudes, simplesmente não as possui. Nossas reflexões destinam-se a uma autoavaliação, sem uma incursão sincera no mundo de nós próprios, a fim de aquilatar o que somos e não somos. Corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias que temos acompanhado por aqui, na vida imortal, na qual o coração, benfazejo pelas concepções doutrinárias, acalenta uma miragem de si para além de suas reais proporções, tendo que se olhar sem refúgios no espelho da imortalidade, amargando o doloroso processo de desilusão. Buscamos nossa aspiração em um Evangelho segundo o Espiritismo, repositório ético para a felicidade humana e incomparável. Sim, o Evangelho de Jesus, como eu sempre gosto de dizer, é um bálsamo para as nossas almas. Tá? Todas as informações necessárias para viver bem estão contidas nas páginas dos evangelistas. Manancial de inspiração superior, na qual encontramos inesgotável fonte de instrução e consolo dos bondosos guias da verdade em favor dos roteiros dos homens ante suas provas e expiações. Consideramo-lo como sendo um receituário moral para todas as necessidades humanas na Terra. Entregamos nossos apontamentos com alegria para todos os irmãos e esperança que a celeste misericórdia multiplique nossas migalhas de amor, saciando a fome da alma, com bênção de paz e estimulação na aquisição da consciência de si mesmo. Portanto, nós temos a obrigação moral aqui no programa de passar todas as informações necessárias sobre Jesus, seus discípulos e o Evangelho. Nosso programa também instituído de valores amoedados, fazemos o programa por amor, por dedicação, apesar de sua simplicidade, mas ele é feito com muito carinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, diz assim: não consiste a virtude em assumir-te severo e lúgubre aspecto, em repelir-lhes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não imaginais, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso soliciteis e cobrais de cinzas um espírito protetor, Bordeaux, 1863. São informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo de várias entidades angélicas. Esse mesmo é um espírito que não se identifica, mas ele diz apenas um espírito protetor e deixa uma mensagem belíssima sobre dores, sobre martírio. Sobre o crescimento espiritual, torna essencial distinguir-se que são as dores do crescimento, as dores do martírio. Não existe reforma íntima sem sofrer, mas martírio é uma forma de autopunição. São penitências psicológicas que nos impomos como se com isso estivéssemos melhorando. Então, na verdade, ninguém impõe esse martírio, dores e sofrimentos. Nós é que causamos tudo isso através das nossas condutas. Mas aí alguém pergunta, mas e aqueles homens escravizados, submetidos aos martírios fortes?
é porque não conhecemos a sua trajetória de vida. E se fizermos uma pesquisa honesta através das reencarnações transatas, vamos perceber que eles também, né, escravizaram, por isso passaram pelo mesmo processo educativo, né, para se tornarem melhores. Então não dá para ter assim uma ideia, uma análise com apenas a encarnação atual, pois que a doutrina espírita vai muito mais além do que do nascimento ao túmulo. Em razão do complexo de inferioridade que assola expressiva parcela das almas na Terra, e cientes que semelhante vivência psicológica deve-se ao nosso voluntário afastamento de Deus ao longo das etapas evolutivas, fazendo-nos sentir inseguros e impotentes. Hoje criamos as capas mentais para nos sentirmos minimamente bem e levar avante o desejo de existir e viver. Essas capas são estruturas do eu ideal, que nos leva a crer sermos mais do que realmente somos, uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. A melhoria íntima, autêntica, ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores, que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. Sem dúvida, todos sofremos para crescer. Martírio, no entanto, é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e facetas diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada qual. Não o confundamos também com sacrifício, ato que ocasiona dores intensas com o objetivo de alcançar alguma meta ou superar alguma dificuldade. O que define a condição psíquica de martirizar-se é o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estão sendo trabalhadas na intimidade. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. Quase sempre as dores do martírio decorrem de não querermos experimentar as dores do crescimento. Um exemplo típico é quando somos convocados a examinar certa imperfeição apontada por alguém. Entre a dor da autoavaliação e a dor da negação, preferimos a segunda, a qual integra a lista das dores excesso. Dentre as formas autopunitivas mais comuns, destacamos que a maneira pela qual reagimos a nossos erros tem sido um canal de acesso a infinitas dimensões expiatórias. Muitos corações transformam o erro e a insatisfação com suas experiências em quedas lamentáveis e irrecuperáveis. Quando a escola da vida é um gesto de sabedoria e complacência, convidando-nos sempre a reerguer e recomeçar perante todos os insucessos do caminho. Quando digo assim, não posso mais falhar, será mais difícil a conquista de si. Dessa forma, começamos a conhecer os grandes inimigos do alto amor no nosso íntimo. Um deles é o perfeccionismo, uma das fontes de martírio que costuma dizimar a energia de muitos aprendizes da espiritualização. Querendo se transformar, partem para um processo de auto-inaceitação e auto-reprovação muito cruéis, inclinando-se para a condenação. A questão não é de lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma, recuperá-la, e isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre porta para muitas consequências graves, e às vezes maiores que o próprio erro em si, tais como estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente, torturante sensação de perda de controle sobre a existência, baixa tolerância à frustração, ansiedade de origem ignorada,
medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros, angústia perante o porvir, com aflição e sofrimento por antecipação, excesso de imaginação ante os fatos corriqueiros da vida, descrença no esforço de mudança e nas tarefas doutrinárias, mau humor, decisões infelizes, no clima emotivo de confusão mental, intenso desgaste energético decorrente de conflitos, desânimo, são algumas dores do martírio. Quando permanecem prolongadamente, esses estados psicológicos configuram uma auto-obsessão que pode atingir o campo do vampirismo e de limitadas doenças físicas. Poder-se-ia indagar a origem mais profunda de tantas lutas e teríamos que vagar por um leque de alternativas tão amplo quanto são as individualidades. Todavia, para nossos propósitos deste momento, convém-nos refletir sobre uma das mais pertinentes atitudes que têm levado os discípulos espíritas aos sofrimentos voluntários com seu processo de interiorização. Sejamos claros e sem subterfúgios para o nosso bem. O culto à dor tornou-se uma cultura nos ambientes espíritas. Condicionou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, quitar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como instrumento de libertação, quando em verdade, somente a dor que educa, liberta. Há criaturas dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual, sofrendo intensamente, mas que continuam orgulhosas, insensatas, hostis e rebeldes. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-las. O espírita costuma neurotizar a proposta da reforma íntima. A neurose de santificação, um modo imaturo de agir em razão da ausência de noções mais profundas sobre a sua verdadeira realidade espiritual. Constatamos que existe muita impaciência com a reforma íntima devido à angústia causada ao espírito devido ao contato com a sua verdadeira condição diante do universo. Cria-se assim, para si, através de mecanismos mentais, as virtudes de adorno ou compensações artificiais, a fim de sentir-se valorizado perante a consciência e o próximo. São os esconderijos psíquicos nos quais, quase sempre, enfurnamos para não tomarmos contato com a verdade pessoal. Essa neurotização da virtude gera um sistema de vida cheio de hábitos e condutas rígidas, a título de seguir orientações da doutrina. Dota-se procedimentos que não são sentidos e triturados pela arte de pensar. Isso nos desaproxima ainda mais da autêntica mudança e passamos então a nos preocupar com o que devemos fazer, esquecendo o que deveríamos estar fazendo. Certamente, esse caminho gera martírio e ônus para a vida mental. Existem muitas dores naturais no crescimento espiritual que estabelece um processo crônico de pressão psicológica. Entretanto, diferem muito da autoflagelação, porque elas impulsionam e fazem parte da grande batalha pela promoção de todos nós. Observa-se, inclusive, que alguns corações sinceros, inseridos no esforço autoeducativo, experimentam essa silenciosa expiação, mas por desconhecerem os percalços do trabalho renovador, terminam por desistirem de prosseguir e atolam-se no desânimo. Acreditam-se piores quando constatam semelhantes quadros de dor psicológica e deduzem que, ao invés de progredirem, estão em plena derrocada. Diga-se de passagem, não são poucos os quadros com essas características que temos observado no seio do movimento doutrinário. Frequentemente existe um trio de sicários da alma que a chicoteiam durante as etapas do amadurecimento. São eles: baixa autoestima, culpa e medo de errar.
apesar de serem sofrimentos psíquicos, funcionam como emuladores do processo quando nos habilitamos para gerenciá-los. Sim, a culpa transforma-se em autoaferição da conduta e freio para novas quedas. A baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores e o medo de errar promove-se valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. Face ao exposto, indaguemos sobre quais seriam as medidas que deveriam ser implementadas nos núcleos educativos do Espiritismo, em favor da melhor compreensão dos roteiros de transformação interior. Aprofundemos debates entre dirigentes sobre quais iniciativas poderiam ser facilitadas aos nobres trabalhadores em favor de um aprendizado sem os torturantes conflitos originados da crueldade aplicada a nós mesmos, quando não somos criativos o bastante para lidar com nossa sombra e tombamos em martírios inúteis. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para autoanalisar ao longo da caminhada educativa, um termômetro das almas que se aprimoram. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. O hábito de atender incondicionalmente às imposições do desejo e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Negar a si mesmo, ou despersonificar-se, esvaziar-se de si, tirar a máscara, é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse, o grande desafio a ser seguido por todos que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Extenso será esse caminho reeducativo na vitória sobre nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. O meio prático e eficaz de consegui-lo, conforme ensinam os bons espíritos da codificação, é o conhecimento de si mesmo. Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósitos de mudança para melhor. O Espiritismo é inesgotável manancial ao no alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejem assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio, sem psicologismo ou atitude de superfície. A doutrina espírita é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser na ótica imortalista. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma nova partitura.
De todas as dores que padecemos enquanto astronautas da nave Terra, com certeza a mais terrível é a morte. Essa megera surge em momentos impróprios, decepando os ramos da alegria da nossa existência. No auge de uma conquista, no comemorar uma vitória depois de anos de estudo, ela vem e arrebata o ser amado. De um modo geral, nesses momentos, sentimos que nuvens escuras pairam sobre nossas cabeças, como aquelas que anunciam tempestades avassaladoras. Dizemo-nos cristãos, seguidores daquele Nazareno que provou que a morte é somente um hiato entre o agora e o logo mais do reencontro. Debrucemo-nos sobre essa lição. Ele demonstrou que o túmulo é apenas uma porta de saída. Não se trata de um abismo sem fim, mas do despertar de um pássaro que finalmente descobre que possui asas. Lembremos da lagarta que deixa o casulo para se transformar em esplêndida borboleta de asas multicores. A vida nunca cessa. A saudade dói pela ausência da presença física, daquele toque de mão, daquele abraço, daquele sorriso. Contudo, a separação é um até breve, não um adeus eterno. As afeições não morrem. Pelo contrário, elas se tornam mais puras. Aqueles que amamos não foram tragados pelo nada, apenas atravessaram a fronteira antes de nós. A essência daqueles que amamos continua vibrando. Eles nos veem, nos sentem e muitas vezes estão ao nosso lado, amparando nossos passos quando as lágrimas nos turvam a visão. O reencontro é uma certeza. Não se trata de um talvez ou um se. O amor é o imã que garante a reunião das almas. Tornaremos a conviver, tornaremos a estar juntos em algum momento, que pode ser logo ou mais tarde. Quando tivermos concluído nossa tarefa, quando nossa jornada findar, quando concluirmos nossos afazeres, nos reencontraremos. Enquanto o reencontro não chega, trabalhemos na própria reforma e no auxílio ao próximo. Transformemos a dor em serviço. A saudade é o convite para nos tornarmos pessoas melhores, para que no dia do abraço possamos estar na mesma sintonia de luz. A melhor homenagem que podemos prestar aos amores que se foram é viver. Viver como se não fôssemos morrer amanhã. Estudar como se fôssemos viver para sempre. Cada passo em direção à luz é um presente que enviamos para o outro lado da vida. O amor é a única bagagem que atravessa o túmulo e a única ponte que nos mantém conectados. Não se trata de um convite ao desapego irresponsável do mundo, mas um chamamento para a construção de valores éticos e afetivos imperecíveis. Assim, quando a morte bater à nossa porta, que a possamos encarar com o dever cumprido, sabendo que se o mundo faz vencedores efêmeros, as leis divinas e a imortalidade nos fazem invencíveis. Labutemos com esperança e vivamos para a eternidade. Não permitamos que a tristeza paralise nossas mãos. Façamos de nosso coração um altar de gratidão, honrando quem partiu através da bondade que espalhamos aos que caminham conosco. A vida é um hino eterno que não se cala. A morte é o silêncio necessário para que a alma aprenda a cantar em nova partitura. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que o principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Portanto, meus queridos irmãos, dores, sofrimentos ou alegrias, felicidades, todas essas coisas são causadas por nós mesmos, por nossas escolhas. Possamos escolher o melhor. Que Deus nos abençoe.
Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato por mais uma oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.